Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui através desse canal a deixar uma mensagem para os amados irmãos, sempre agradecendo aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilha, dá o like. E abençoado, nós vamos dar continuidade aqui à leitura da Bíblia com a mente de Cristo. E nós lemos o capítulo 11 de Gênesis, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 até o 20. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então, essas promessas a Abraão, né? Com a sequência da obra de Deus, após o falecimento de Abraão, os seus descendentes, os descendentes de Abraão, os descendentes do filho de Abraão, dos netos de Abraão e assim sucessivamente, essa promessa feita a Abraão se deu sequência, né? Se deu sequência e exatamente Deus, ele aqui está usando, falando e fazendo essas promessas, e que na verdade é literal e espiritual ao mesmo tempo, entende? É por isso que lá em Jeremias 31 não está se referindo somente a Israel, entende? E sim a Israel celestial, do qual ele juntou dois povos, que foram os judeus e os gentios, né? Que com a morte de José ele foi esquecido, mas quando o povo foi libertado da mão do faraó no Egito, não saiu somente do Egito juntamente com Moisés, somente os judeus. Juntamente com ele vieram estrangeiros, e que eles se juntaram, eles se misturaram, entende? E que Jeremias 31 é exatamente a junção desses dois povos, e que ele fez somente um, que é a Israel celestial, que não tem nada a ver com coisa física. Então vamos ler aqui, que eu continuo ainda com problema, e agora eu estou com a minha língua aqui cheia de afta, e não estou podendo falar muito, mas vamos lá. Deus chama Abraão e faz as promessas. Gênesis 12:1. Olha aqui, ó. Preste atenção. Ora, disse o Senhor a Abraão, 2 pontos. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A terra de Abraão, do qual ele ficou após a morte dos pais dele, né? Foi os dos caldeus, né? E que ele saiu de lá para ir à terra de Canaã, onde eles ficaram lá. Então, vocês sabem que Canaã foi o neto de Noé, né? Do qual ele
ele amaldiçoou. Então, Abraão, ele, nós podemos dizer que Abraão, Deus tirou ele da Babilônia. Deus tirou ele da Babilônia para mostrar, para ele ir para uma terra da qual ele, Deus, ainda ia mostrar. Olha, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. 2. Olha a promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Então, olha, a promessa de Abraão, Deus disse que faria dele, uma grande nação. E disse que o abençoaria, né? E que ele seria uma bênção. Continuando. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são abençoadas a Abraão. Quem? Aqueles do qual Deus determinou. Então, Abraão é pela fé. Então, quem é o único que pode ter fé? Somente os eleitos, somente os filhos de Deus. Como eu já preguei e expliquei, o Filho de Deus, ele tem uma característica. E essa característica é a fé. Somente o Filho de Deus, ele tem fé que não é dele, porque nada é nosso. Por isso que não funciona esse negócio de dizer que o pastor vai orar, que só o pastor vai pedir, né? Que a Maria vai fazer, que a Maria vai na frente e que pisa na cabeça da serpente, segundo esse padre, né? Que ganha dinheiro em nome de Deus. E os cães gulosos chamados pastor. Por quê? Porque nada é nosso, abençoado. Para você entender as coisas de Deus, você tem que entender que nada é seu. Que a fé não é tua. Só quem pode ter fé é o Filho de Deus, os Espíritos. E de quem é essa fé? É de Deus. Tudo é dele, abençoado. Ele diz que não divide a glória dele com ninguém, então ele não pode dar glória para homem. A glória é dele, é tudo dele. Então, 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló ele foi sobrinho de Abraão, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém,
até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, ó, os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, ó, darei a tua descendência. Você está vendo? Então, a bênção de Abraão, ela, após a morte de Abraão, e assim sucessivamente, os seus descendentes, essa bênção seria passada de um para outro. Entende, abençoado? E que, como eu te falei, isso é literal e espiritual. Até aqui. E em Paulo, tudo espiritual. Ministério do Espírito. 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Então, ele já chegou lá e Deus já prometeu, né, aquela terra, né, do qual habitavam os cananeus, para ele. Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e a oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Neguebe. Então você vê, né, que em Noé Deus foi exaltado, Deus foi adorado, e depois através de Sete, né, o segundo filho de Jacó, do qual se deu, chegou a Abraão, e através de Abraão Deus continuou sendo adorado. Abraão no Egito. 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa, de formosa aparência. 12. Os egípcios, quando te verem, vão dizer, e a mulher dele é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Então, Abraão, aonde ele estava, teve muita fome, né? E que ele teve de sair de lá e ir até o Egito. Então, a esposa de Abraão era muito bonita. Então, Abraão, ele ficou com medo que os egípcios matassem ele para ficar com a mulher. Então, ele disse o quê? Disse para a mulher dizer que ela não era esposa e que sim irmã. E assim foi feito. 13. 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. 15. Viram os príncipes de Faraó e gabaram junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó.
16. Este faraó, né, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Você está vendo, né, que nós estamos lendo a Bíblia, né? Mas que na verdade isso daqui é, é a leitura de uma história. A história de Abraão. É o que nós estamos contando. E que você tem que ler para você entender que isso daqui é o início da manifestação de Deus como Deus de Israel, como Espírito. Entende, abençoado? E que é uma história, você tem que entender. Você tem que entender para deixar de ser religioso. Para deixar de esperar algo da Bíblia para se cumprir. Não tem mais nada para se cumprir, abençoado. A Bíblia não foi escrita para nós. Nós lemos para entender o que foi. E o que serve para nós. Viver só por fé. Crendo que você é templo e morada de Deus. Que não é para tu esperar Deus, porque Ele já está em você. Não é para tu ter igreja. Não é para tu ter pastor. Tu já tem Deus. Não é para tu ter oração. Não é para tu ter oração, abençoado. Porque o ministério do Espírito, as cartas de Paulo revelam que nós não sabemos orar como convém e que o Espírito que em nós já habita, Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso faz sentido, Lira? Claro. Como assim? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, ele é único em todos os eleitos. E ele já fez tudo por nós. Nós não precisamos de nada. Nós já temos tudo. É só para nós crer. Só para nós crer, abençoado. Que nós já temos tudo. É no Espírito, é espiritual, abençoado. Não é você fazer oração para querer casa, para querer carro, para querer isso, para querer aquilo. Tu quer isso? Vai trabalhar, abençoado. Vai trabalhar, isso não tem nada a ver com Deus, isso é macumba. Macumba da religião. Desses cães, desse cabeça seca que mora nos Estados Unidos, desse chapéu grande, desse deputado infeliz, que estão tudo rico, enganando o povo. Você já tem tudo, Deus já fez tudo, foi no Espírito, abençoado. No Espírito. Ele revelou lá aos judeus, aos discípulos, que a carne de nada se aproveita. O Espírito já está pronto. Entendeu, abençoadinho? Nós já temos tudo. Então, ó. Então, continuando aqui. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, falando de Faraó, né? O qual veio a ter ovelha, boi, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, né? Mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, abençoado, nós estamos falando aqui de Abraão, né? O início da manifestação de Deus a Abraão. E eu vou parar aqui no capítulo 12, no qual nós lemos do 1 até o 20,
Amanhã, ou no próximo, nós vamos ler o capítulo 13. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de ler aqui para vocês Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 a 51, né? Mostrando o quanto que a religião te engana, a religião de uma maneira geral, e principalmente a chamada evangélica. Olha, Atos 7, 47. Por que eu falo isso? E por que eu vou ler isso aqui? Porque a religião, do qual eu já fui religioso um dia, do qual eu já servia a homem, já servia a criatura no lugar do Criador, a maior parte da minha vida, e me fizeram a entender que para mim ter Deus, que para mim falar com Deus, que para mim buscar Deus, eu tenho que ir para uma desgraça chamada igreja, do qual, segundo o cão guloso chamado pastor, bispo, essa praga que está aí fora, eles dizem que Deus só está lá nessa macumba deles que eles chamam de igreja, que na verdade é uma empresa com CNPJ e tudo, com o único intuito de enganar as pessoas e arrecadar dinheiro em nome de Deus, para enriquecer ilicitamente. Essa é a realidade. Então, Atos 7, 47, eu vou ler para vocês e vou te explicar, tá? O quanto que o religioso, que o crente, que o evangélico, que o católico é enganado. Atos 7, 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então, aqui está falando de Salomão, né? Do qual edificou o templo de Salomão, do qual o Cabeça Seca já fez um lá em São Paulo, né? E que tá tomando dinheiro, não é nem cobrando, é tomando dinheiro. Você só entra lá se pagar. E não é todo mundo que pode. Então, para você ver o engano da religião e como o povo não tem entendimento nem conhecimento de nada e que só serve o cão guloso no lugar do Criador. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. 48. Entretanto, olha, presta atenção. Não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. Então, tudo é o contrário. Quando o pastor, o padre, o papa manda tu ir para lá dizendo que Deus está lá e que você está lá adorando a Deus, né? É uma tremenda da mentira. Por quê? Atos 7, 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, falando da casa de Deus, quando era física. Ou seja, antes do ano 70. E após o ano 70, quem é a casa de Deus? Nós, abençoados. Nós somos a casa de Deus. Ele habita e ele anda em nós. Quando tu diz que vai para a tua igreja, né? Tu diz que vai para a tua igreja, Deus não está lá. Que o evangélico ele canta: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é que ele já estava, se aqui está dizendo que ele não habita em santuário feito por mão de homem, abençoado? Como é que vocês não conseguem entender isso? Ou vocês estão brincando? Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, isso no tempo de Salomão, tá? Há não sei quantos mil anos. Entretanto, vírgula, não habita o Altíssimo é Deus, abençoado, o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, inclusive de nós. Olha, entretanto não habita o Altíssimo
em casa feita por mãos humanas. Tu não sabe o que é uma casa feita por mãos humanas, não, abençoado? É feito por pedreiro. É feito com pedreiro, abençoado. É isso. Feito por mão de homem, por pedreiro, por servente. Ele não habita. Ele não está lá. Em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. 49. Olha o que diz o profeta. O céu que o pastor diz para tu que vai se acabar, né? Que vai cair a estrela, que vai cair a lua, e era bom que caísse na cabeça deles. Não é o que eles dizem? Que o mundo vai se acabar, sem saber de nada. Não tem nada a ver isso daí com coisa literal, com lua, com estrela, com céu. Não tem nada a ver, abençoado. O céu é o meu trono. Então o céu é o trono de Deus, abençoado. Não pode acabar. O céu é o meu trono, olha. E a terra, que o crente está esperando se acabar, e a terra, o estrado dos meus pés. Então o céu é o trono de Deus. A terra é o estrado dos seus pés. Não pode acabar. Não vai acabar nunca. Geração vai, geração vem. Porém a terra é um conjunto do mundo cósmico, onde está incluído todas as coisas. E que não é literal. Esse céu e essa terra já passou. Esse céu e a terra da Bíblia que passou foi o mundo Aion. O que é mundo Aion? O período de tempo de uma geração. O período de tempo da lei de Moisés. O período de tempo da primeira aliança. O período de tempo da manifestação de Deus em carne. Isso é o céu e a terra que passou. A primeira aliança. Aí ele continua e diz assim, ó. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Olha, que casa me edificareis, diz o Senhor. Então, olha, como é que o homem, ele está perguntando, qual é a casa que vocês vão edificar para mim, se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés? O que tem aí fora é engano, abençoado. O que tem aí fora é religião, são arapuca, para te prender lá dentro. Tu vai lá, aí a arapuca tá armada e tu cai, e pronto, tu fica escravo lá a vida inteira. Como eu fui escravo dessa desgraça aí, não sei quanto tempo. E ele continua e diz assim, ó. Diz o Senhor, olha, qual é o lugar do meu repouso? 50. Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Pessoal. Cinquenta e um. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha, essa palavra aqui, né? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, pessoal. Quando ele diz aqui, ó, não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas, é uma pergunta que ele faz. E depois ele continua no 52, 51, se referindo ao homem. E quando ele diz essa incircunciso de coração, né? Ele está se referindo ao espírita. Coração, ele está se referindo a entendimento. Entendimento espiritual. Não é a circuncisão dos judeus, do qual era um corte no prepulso. Não é essa circuncisão e nem é a incircuncisão dos gentios. Ele está se referindo aqui à incircuncisão do coração.
da mente, do entendimento. Ó, homem de dura cerviz e incircuncisos de coração, de entendimento e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Entendeu, abençoado? Olha, a leitura da Bíblia, né? Toda a leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o entendimento é espiritual. Você tem que ter um entendimento espiritual. Não tem nada a ver com coisa literal. Eis que vem sobre as nuvens, se referindo aos judeus, eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. Como eu já falei para vocês, a Bíblia, de uma maneira geral, ela foi escrita para os judeus, e que a Bíblia ela é escrita sobre parábolas, é escrita sobre linguagem de figura, sobre metáforas, do qual eles lá, os judeus, eles entendiam. E esse entendimento nos foi dado pelo Espírito Santo. E que não é todo mundo que entende a Bíblia. São poucas pessoas que entendem a Bíblia. Se fosse muitas pessoas que entendessem a Bíblia, a religião já tinha caído. E por que, Lira, que não cai a religião? Porque as pessoas estão dentro da igreja buscando interesse. Querendo casa, querendo carro, querendo mobilete, querendo arrumar um namorado. Entendeu, abençoado? É por isso. Quem está dentro da igreja não tem nada a ver com Deus, abençoado. Nada a ver com Deus. Tudo ali é literal. Tudo ali tem a fé com o cão guloso, tem a ver com ele. É por isso que eles vivem tudo bem. Porque o chamado crente são um monte de pessoas que não tem entendimento de nada. E que não entende a Bíblia, ele vê tudo literal. Por exemplo, quando se fala lá em Apocalipse que a rua lá é de ouro, que a parede é de ouro, que lá não vai pagar energia, porque lá tudo é brilhoso, o cara leva tudo isso literal. Aí quer ir para lá, para o céu, já está comprando terreno lá, dizendo que lá tem parede de ouro, tem não sei o que de ouro. E o pastor está vendendo. Está vendendo terreno, os negados estão comprando. Porque a rua é tudo de ouro. Tudo interessado. Ô, abençoado, acorda. Então, abençoado, ó. Eu li para vocês aqui Atos 7, 47, 51. E vou ler para vocês aqui, para complementar esse entendimento, né? Eu vou ler para vocês aqui Isaías 29, 13. Para te explicar o tanto que vocês estão enganados e que vocês dizem que é o diabo falando na minha boca. Olha, Isaías, preste atenção, abençoado. Preste atenção que isso aqui é sério. Olha, Isaías 29, 13. Preste atenção se isso não é a realidade da religião. Todas. Ó, Isaías 29, 13. O Senhor disse, não foi o pastor, abençoado, e não é o Lira. Olha, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, olha, e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Como é que se honra a Deus com a boca e com os lábios? Meu advogado é o meu Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Entendeu, abençoado? Louva com os lábios. Olha, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra. Olha,
mas o seu coração. Mas o seu coração. Deus foi que disse. E eu estou te falando agora. E estou te explicando. Mas o seu coração, o seu entendimento. O cara para louvar a Deus com os lábios, né? Ele tem que ir para a igreja. Ele tem que sair de casa, porque segundo o cão guloso, Deus só tá lá. Quando tu sai de lá, pronto, tu tá sem Deus. E eu já li para vocês que ele diz que não habita em santuário feito por mão de homem. E você vai para esse lugar para fazer o quê? Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, olha, mas o seu coração, esse coração da Bíblia é entendimento. Olha o que Deus disse. Mas o seu coração, o seu entendimento está longe de mim. Não tem entendimento. Não tem entendimento. Você vai para um lugar onde Deus não está, onde Ele diz que não está. Você quer fazer oração que nem os fariseus, gritando, quando Ele diz que nós não sabemos orar como convém. Que o próprio Espírito que nós habita, Ele é que intercede já por nós. Mas o seu coração está longe de mim. Não tem entendimento, está longe de entender. E o seu temor para comigo, ó, consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. O que é? O que é um mandamento de homem? Olha, você não pode deixar de dar o dízimo. Se você deixar de dar o dízimo, o devorador vai na tua casa. E aí vai queimar a tua televisão, o teu liquidificador. Então, o entendimento do crente com relação a Deus é somente em mandamento de homem, de pastor, de cão guloso, de ladrão. Que eles aprenderam lá maquinalmente. Não tem nada a ver com Deus. Isso já aconteceu contigo, Lira? Mais de 20 anos aconteceu comigo. Então, abençoado, eu vou parar aqui, né? 37 minutos, já passou do tempo. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que você vai dizer que não foi o teu pastor que disse, né? Mas se o teu pastor falar a mesma coisa que eu acabei de falar, sabe o que tu vai dizer? Você, adorador de homem, esse homem é uma bênção. Infelizmente, isso é a realidade. Então, abençoado, graça e paz e até a próxima.